A pergunta é: o futebol é pecado? Bem, eu não vejo nenhum capítulo ou versículo na Bíblia que relate a prática esportiva do futebol como pecado, nem mesmo assistir. Inclusive é meu esporte favorito, eu gosto de assistir e jogar também. Mas espera aí, não é tudo bem bom não. Cada ser humano tem sua individualidade e cada um de nós temos brechas que não podem ser abertas. Por exemplo, para mim, o futebol não atrapalha em nada eu adorar a Deus, nem assistir e nem jogar. Eu sei muito bem separar essas duas coisas. Eu não coloco nenhum time de futebol, nem assistir e nem jogar, acima das minhas obrigações cristãs, acima de uma boa oração, acima de ler a palavra, do meu tempo com Deus, na minha igreja. Agora, o seu caso pode ser diferente. Talvez você, o futebol, se torne um certo tipo de ídolo na sua vida e você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia quando se fala de futebol. Você coloca o futebol acima de tudo, o futebol acima de Deus, coloca o assistir o futebol acima dos cultos, acima de oração. Bem, aí sim ele se torna pecado, pois o que está escrito na Bíblia: todas as coisas me são lícitas, mas não serei controlado por coisa alguma. É diferente uma pessoa que joga futebol ali tranquilo e que sabe dos seus deveres cristãos, não abandona sua vida com Deus. E tem outros detalhes também: cuidado com quem você pratica o futebol. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Também você pode usar como meio de evangelismo, sim, mas como eu disse, cada um tem sua individualidade. Às vezes você tem a cabeça fraca e quando está com certos tipos de amizade não consegue manter um alto padrão de santidade. E tá aí o problema. Olha só o exemplo: o rei Davi, ele caiu com o quê? Ele caiu com mulher, o homem segundo o coração de Deus. Ele abriu a janela e caiu em pecado com a mulher. Só que José, ele conseguiu resistir esse tipo de pecado com a mulher de Potifar, viu? Dois homens de Deus, só que cada um tem sua individualidade. A Bíblia manda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se analise, o futebol atrapalha, mas você tem que ser sincero. Não adianta você mentir para si mesmo e tentar enganar Deus, que não dá. Será que atrapalha eu servir a Deus? Será que abaixa o meu nível de santidade? Será que me leva ao pecado? Que a Bíblia manda: o que nos leva ao pecado. Se teu olho te escandaliza, arranca-o e o atira-o. É nesse sentido que a Bíblia está falando. Nem tudo você vai encontrar na Bíblia é pecado ou não é pecado, é pecado ou não é pecado. É preciso um bom senso. E só para deixar bem claro, porque tem pessoas que parecem ter um miolo a menos para entender, eu não estou falando de pecados que a Bíblia deixa escrachado na sua cara que é pecado, tipo mentira, tipo assassinato, esse tipo de coisa que a Bíblia escracha. É pecado, que falta abrir um machado e colocar na sua cabeça. Eu estou falando de coisas assim como: o futebol é pecado, porque tem igrejas que pregam veementemente que o futebol, jogar futebol, assistir futebol é pecado. E não é sempre assim. Cada ser humano tem suas lutas particulares. Eu consigo assistir futebol, eu consigo jogar futebol e ter uma boa vida cristã, mas não nego que tem pessoas que o futebol sim atrapalha a ter uma boa vida cristã e se torna um ídolo, pecado na vida da pessoa. Então tudo tem que ser medido ali, com sabedoria. Não dá pra pregar que o futebol vai jogar pessoas no inferno, não. Tem muita gente que consegue ter boas práticas esportivas, cuidar do corpo, jogar um futebolzinho, assistir um futebolzinho tranquilo em casa e ter uma vida saudável cristã, ter uma vida boa, santa no cristianismo. Não dá pra você individualizar tudo no eu. Agora tem coisa que a Bíblia é pra todo. Pecado, tem pecados que é pra todos. Não adianta a gente querer se enganar, não adianta a gente querer colocar no nosso coração: não é pecado. É isso, gente. Creio que todos entenderam. Paz do Senhor.